Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Episódio de hoje, a história na Matrix e a abstração dos sentidos. Esses assuntos, eles precisam encontrar espaço na nossa mentalidade, na nossa memória, na nossa consciência. É evidente que conhecimento ocupa lugar. Então, a gente acaba tendo que fazer escolha por uma otimização e a opção vinda dessa otimização é por uma linha de conhecimento que nos subsidie, nos dê condição de ação nessa direção libertacional. É evidente que essas ideias, essas práticas, esse segmento do pensamento humano que primeiro nos ensina a pensar, isso não é assunto terreno, né? Isso é coisa das estrelas, isso é coisa tão antiga quanto a humanidade. Se a pessoa quiser fazer opção pela crença mítica, científica do acaso, ela vai chegar em algum lugar também, evidentemente. Isso é proposto para a humanidade inteira. E há uma proposta antiga, veiculada para as pessoas que estão avançando de uma comunicação por palavras para uma comunicação por imagens, onde o ensinamento ele já fica quantitativamente e qualitativamente superior. É necessário uma certa expansão da capacidade de juntar, de associar, de comparar as coisas, de dissociar aquilo que deve ser dissociado, ao mesmo tempo que exige, saindo do significado das palavras que permanece, mas eles vão ganhando conotações superiores. Para a comunicação por imagem, é necessário uma certa capacidade já de abstração da mente para lidar com outras formas de dedução, que não é a necessária dedução lógica, ou dedução científica, ou dedução filosófica, né, ou dedução poética, criativa. Tudo isso compõe, seja o nosso caminhar diário, nessa planilha, ou nessa estrada plana, melhor dizendo, rumo à verdade, ou no nosso dia a dia dos nossos afazeres domésticos, de trabalho, públicos, etc. Já à frente disso, a comunicação por ideias, ela já exige uma bagagem, uma capacidade mesmo de lidar com a abstração, e isso significa uma abertura, uma penetração nos espaços da mente abstrata. Então, a gente tem de história conhecida e desconhecida 2 bilhões de anos, né? Se for entender o que é genética, como é que tudo isso é montado, os donos, né? Vamos falar uma palavra rápida que tem a ver com o tema de hoje. Os donos, né? Os que detêm as matrizes, vamos dizer assim, biológicas desse tipo de máquina, né? De máquina, onde você junta ali vários, cria um formato, deu certo, produz em série. E num dado momento isso pode, como um hardware, ser habitado por um software. Esse software, no nosso caso, é a consciência. Então, o que está sendo trabalhado na nossa humanidade,
nos nossos irmãozinhos abaixo de nós, que são os animais, os vegetais, 2 degraus abaixo, as minerais. É a consciência, e a consciência é a capacidade de leitura, a capacidade de leitura da realidade objetiva, subjetiva, mágica, e aí com o termo mágico nós já vamos para abstração, naturalmente, no sentido de ultraquímica, ultrafísica, ultrafilosofia, já que a filosofia ficou lá junto com a ciência numa linha de tendência mais materialista, né? E então, se a gente for falar, por exemplo, a nossa cultura, né? A tal cultura judaico-cristã, a cultura europeia que se fez americana, se fez australiana e foi para um pedaço da Ásia. Você vê, lá no começo dos descobrimentos, Portugal vai na China, né? Vai no Japão, vai não sei aonde, né? Depois vem pro lado de cá. E isso é muito recente, né? 400, 500 anos de informação, de conhecimento, de coisas que foram escondidas, que foram alteradas, que foram adulteradas, que foram, né, barbaramente mexidas e contadas, mas que, a um olhar cultural atento, tem-se uma linha que é uma linha que nos leva a uma lógica. E essa lógica, saindo do plano do entendimento comum, das palavras, dos caminhos e da tradição comum, né, que está nas bibliotecas e também na oralidade, a gente vai para coisas que são muito lógicas, no sentido de que há um planejamento de tudo isso. Por exemplo, a língua portuguesa, que é uma língua hindu-europeia, tem um vídeo, um podcast anterior aí que a gente fala disso, ela vem de um caminhar cultural aí de 1 milhão de anos, lá de trás da Índia, e a coisa bem. E passa, sim, passa ali pelas beiradas ali, né, do Médio Oriente, e pega o Mediterrâneo lá para frente, sobe Marrocos, desce Espanha, e pula para Grécia, vai. Chega em Portugal. Quando você chega em Portugal não tem jeito, você tem que atravessar o mar. Então essas culturas antigas ali em Portugal fizeram um cadinho assim poderoso de cultura. Não é por acaso que surgiu Portugal, e Portugal fez o que fez e faz até hoje, vamos dizer assim. E aí as marcas culturais são fortes. Por exemplo, Castros, que são os iglus de pedra, só tem em 2 lugares no mundo. Na África, a tal África setentrional, um pedaço subsaariana, né? Tem umas beiradas ali que tem esse tipo de construção. Só tem ali, é antigo, é mais antigo do que a própria África. E tem em Portugal. Porque isso era um trajeto, E aí, esse trajeto, num dado momento, sai um guerreiro poderoso da Índia e ele olha as estrelas e ele tem um caminho. Há pouco tempo navegava-se pelo caminho das estrelas e o sujeito não pode olhar e falar: oh, o caminho é esse, está ali. É a convicção dele, ele é um guerreiro poderoso, ele tem um galerão com ele e ele segue e vai sair lá nos germânicos, lá, ó, nos germânicos, né, os índios da Europa, lá, os alemães. E aí vai uma língua, vai uma cultura, vai uma tradição, e aí vai uma comunicação por palavras, uma comunicação posterior por signos, por imagens, e uma comunicação avançada por ideias, porque a consciência, num dado momento, recebe, por energias cósmicas, uma alteração, uma melhoria, e aí ela alcança esse terceiro degrau, alcança o segundo, alcança o terceiro degrau.
A cada 700 anos, a cada 2.300, a cada 6.300, 2.100, 6.300, 25 e tal, 25.800. A coisa vai intensificando, porque é um relógio cósmico que vai mandando uma energia e vai acontecendo. Fora intervenções diretas, genéticas, cruzamentos e etc., que são feitos para melhorar ali a qualidade num determinado planeta, em outro planeta. Isso sempre funcionou assim, é assim que... Então, Manu Vaisvata, guerreiro, que desenrolou esse caminho, essa cultura, essa viagem. Mas hoje fazemos nossos elogios ao iluminismo, hoje aqui no podcast, ao capitalismo e ao academicismo, e uma intensa, plena e necessária exaltação do autodidatismo, porque só ele, passando ou não pela cultura, passando ou não pelo academicismo, o autodidatismo, pode nos libertar da Matrix. E aí a gente caminha um pouco do significado das palavras, aquela coisa da comunicação, né? Para as ideias, né? Para as imagens e delas para as ideias. Porque a gente começa falando de uma coisa, mas a gente quer falar de outra coisa. A gente está tão acostumado a falar de uma coisa que para falar de outra coisa, a pessoa precisa se dedicar um pouco, olhar e falar, peraí, é isso que está falando? É isso que a gente está falando. E a gente quer falar de outra coisa ainda, mas a gente precisa abrir assim um espaço para isso, é o que a gente está fazendo. O autoconhecimento é uma ideia que nos dirige para a maior das utopias, e nesse caminho de fazer o máximo certo, tudo que vem é lucro. Então, o autoconhecimento ele nos dirige para a maior das utopias. E vale lembrar que utopia é aquela coisa que você tem uma ideia, o negócio está pintado, parece que não pode atingir uma escada infinita, mas você fala, vamos subir. É assim, e aí quando você olha, você subiu 10 degraus, quando você olha, você subiu 11, e aí vai. E a coisa caminha nessa direção. E nesse caminho de fazer o máximo certo, tudo que vem é lucro. Essa palavra lucro, ela vem aqui a reboque, porque nessa coisa de elogiar o capitalismo, olha só, o iluminismo, o capitalismo e o academicismo, então algumas palavras elas vão surgindo. Ao final, entretidos com a libertação de nossa consciência, a reconstrução de nossos corpos e a revelação da mente abstrata, vamos ver que fizemos nisso nosso melhor investimento e que aurimos os melhores resultados. Então, isso é uma fala profética. Conheço gente que está nisso há 70 anos e eu já somo várias décadas, e a gente vê que o investimento na própria consciência é o que há de melhor, e tudo aquilo que impedir a consciência de avançar em direção a uma superconsciência no sentido do abstrato, ou supermente, que é o termo que está lá nos escritos dos Aryas, é a meta, é o que a gente precisa. Sete Raios Podcast, a abstração dos sentidos é o que importa. O ideal do homem integral, inteiro, unificado, liberto, iluminado, é sempre o que comove e move a civilização, pois a humanidade é sempre a mesma e seu ideal provém de um painel padrão, provindo da mente cósmica, trazido e projetado por grandes seres. Os caras descem para fazer isso. E nos seus fractais estão esses ideais dispersos pela natureza inteira, presentes nos diversos elementos ao nosso redor, em tudo ao nosso redor. Se olhar o oxigênio, se olhar o fogo, se olhar a terra, né? Se olhar
os vegetais. Uma folha é perfeita, nobre, harmoniosa e bela na sua função. Um galho, depois do galho você tem ali uma estrutura, lá você tem. E aí as raízes do vegetal, a montanha e o vale, os rios, o mar, o céu e os caminhos das estrelas, a ave livre no ar, o réptil e sua astúcia de feras. Em uma época como a que vivemos, esses séculos passados e por vir, as circunstâncias das energias nos trazem momentos raros, como o que vivemos atualmente. Então precisa se beneficiar muita gente, pois muitos microcosmos, estamos falando disso aí nos outros podcasts também, precisam nessas forças cósmicas que só descem nessas épocas se banharem. Os microcosmos precisam se banharem. E aí, é interessante notar que o microcosmo é um veículo, a gente nasce dentro do microcosmo, onde já nasceu um monte de gente, morreu e esvaziou e sumiu, porque não conseguiu solucionar o problema do microcosmo, não virou piloto do microcosmo, não conseguiu produzir as vestes necessárias. Então você nasce cheio de experiência, porque você nasceu dentro dessa bola de energia, dessa máquina. Divino é um termo rápido, assim, para a gente não ficar filosofando muito. Isso é metacientífico, isso é do futuro, mas foi criado lá no passado pela mente cósmica. Está aí ao seu redor, uma bola de energia com 8 metros de raio, você nasceu dentro dela, ela é um veículo que você precisa produzir os corpos para saber, aprender e saber pilotar, e saber o caminho que se segue, o caminho das estrelas, ele está aí para ser seguido. Então é preciso uma fissura cultural grande, e aí nós vamos ter lá o cisma, né? Lá no século XVI, né? Depois XVII, o trem veio. E depois uma narrativa forte, socialmente arrebatadora, como o iluminismo, com seu libertacionismo cultural do homem, que precisa crescer. E a sociedade, sobre o capital, né? Depois, século XIX. Então é preciso um meio para o crescimento do mundo, né? Precisa industrialização, precisa avançar com a ciência numa certa direção, você tem que pegar um minério, né? E pegar areia e fazer prédio, você tem que fazer avião, o negócio tem que ir para frente, né? Plantar feijão. Para a barganha e difusão da liberdade. E esse meio que é necessário ainda é o mercado. O mercado e a liberdade mercantil que transporta outras liberdades. Então, por isso que estamos fazendo essa homenagem aqui ao capitalismo e também ao iluminismo, porque o iluminismo vai dar trazer uma forma de pensar numa certa direção, porque precisa encher o mundo de gente. Então, você tem que expandir o mundo, aí você tem que ter uma narrativa forte, nasce os caras, o cara olha, pô, dá para ganhar um dinheiro, aí cria aqueles monopólios, cria um monte de banco, né? Cria umas fundações internacionais, cria as empresas poderosas, e os caras são donos dos navios, dos aviões, dono do minério que o outro nem extraiu. É um negócio maluco, mas é onde a coisa vai. E aí o mercado e a liberdade mercantil que transporta as outras liberdades. Junto a isso, é preciso um reconhecimento institucional da cultura. E vamos encontrá-lo no academicismo. Então, por isso elogiamos o academicismo, né, com as suas hierarquias, onde sob uma hierarquia de ensino, boa ou má, você tem escolas e escolas. E escolas têm psicologismos, né? Elas querem sair com seus alunos de um lugar e chegar em outro lugar. Então, tem escolas e escolas, né? Tem-se o registro, então, dos pontos a ponderar e dos avanços a saltar, né? A cultura está acontecendo no ambiente acadêmico, ela é tipificada, pá, colocada em bloco e pum, é isso. Física teórica é a melhor coisa do mundo, né? E estamos já fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e o trem está funcionando, então vai. E aí, veja bem, observe, né? E vai. É evidente que tudo que se faz aqui dentro da Matrix é, na melhor das hipóteses, um mal necessário,
uma solução cheia de efeito colateral, como remédio de drogaria, como recomendações internacionais, esmola no sinal, química no solo, bromato no pão. Né? Sem falar assim, papel da mídia que tá de sacanagem com o povão, né? A grande mídia tá pegando pesado. Mas, se descermos do estímulo cosmológico do quinto éter, que falamos no podcast anterior, e sairmos rapidamente das justificativas à antropologia cultural expostas acima, e nos atarmos ao manual, vamos ver que o que se precisa mesmo exaltar é o autodidatismo. Você precisa expandir a consciência, entender o mundo na sua época. É difícil, isso é a coisa mais difícil. Mais difícil. Você vê que há pouco tempo aquele polonês, né, que morava na Holanda, Zygmunt Bauman, ele falou da sociedade líquida, né? Essa coisa, a gente vive numas bolhas e a coisa, ela liquefaz, ela é igual um caminhão cheio de água, né? O caminhão é de carregar água, tá tudo certo, mas a água insiste e vai para um lado, vai para o outro, e o cara tem que medir nas curvas. É a sociedade atual. E não precisamos falar que é recheada com uns 10 tipos de guerra, de concorrência, de mercado, de lealdade, de deslealdade, de proposta assim, em cima da mesa, de fazer tudo certinho e as cartas sendo passadas debaixo da mesa ali, assim, é um negócio maluco. Isso é o mundo como conhecemos, é o ser humano que... E aí você tem que olhar aquelas mãos e falar, vamos tirar a mão debaixo da mesa, vamos agora todo mundo com a mão para cima. É um negócio... mas é assim, e aí outro tratado agora, tá, pá, e aí a coisa segue. Como já temos um vídeo e ou podcast aqui no canal sobre isso, então, sobre essa questão do autodidatismo. Nossa exaltação final, digo exatamente, vai para a abstração dos sentidos. Então, nós precisamos falar disso. Veja bem, essa pintura, esse esboço rápido até aqui, o cara pinta quadro, você fala, é um artista plástico. Aí você encontra um artista plástico, realmente, fala, no artista plástico, é a pessoa que domina assim, várias técnicas e usa várias técnicas no seu trabalho ou nos seus trabalhos. Né? Quem pinta quadro é outro nome, não é artista plástico. Mas é artista plástico também, é artista plástico. Por quê? E você sabe o que é plástico lá para os gregos antigos? Com essa matriz bacana cultural que nós temos aí para trás, que foi lá na Grécia, é o cara que pega um bloco monolítico, então um bloco único de pedra, monolítico, pedra única, pá, tá ali na frente. E ele pega um cinzel e uma marreta, né? O cinzel é a talhadeira dos pedreiros. Pá, 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 pá. E vai ali comendo aqui mármore ali no cinzel ali no... Isso é a aplicação que chegou a nós básica do termo plástico. Então, plástico é isso, é uma coisa que você transforma ali e tal, etc. Aí o cara pega a tinta, né? Alguém já transformou uma parte, ele está transformando o restante agora com o pincel. E vai jogando ali na tela e tal. É assim que funciona o negócio. Então, nós temos os átomos que estão num caminho de beneficiamento energético. Né? Eles estão vindo lá, igual estão na natureza, nos vários elementos. E nós pensamos nesse momento no reino mineral, creio que ainda podemos usar esse termo. E dali eles vão puxados para cima e vão fazer um cruzamento ali com a energia do Sol, já com a água abrindo as estruturas desses elementos ali dentro dos vegetais, e aí tem aqueles processos inteiros lá que a pessoa aprende para usar no Enem, né? O negócio da fotossíntese e o negócio da metabolismo lá do carboidrato, né? Tem um negócio assim. E aí esses átomos, depois dos vegetais, são comidos ou são trazidos ali pelo próprio irradiar ali da natureza ao redor dos vegetais, que são poderosos nisso, né? Um campo
de energia limpa, né, que eles fornecem o tempo inteiro, para dentro dos animais, aí eles já vão ganhar uma eletricidade diferente, os animais têm sensações, sentimentos muito fortes, né? Tem pré-pensamento e sentimentos já muito fortes. E isso imanta esses átomos e eles vão chegar para frente nessa migração pelas irradiações, pelos campos energéticos telúricos, né? Usa-se esse termo para os campos da Terra, os campos energéticos ambientais, eles vão chegar até o ser humano. E aí você vai encontrar também, igual você vai encontrar 7 níveis minerais, 7 níveis vegetais, 7 níveis animais, você vai encontrar também 7 níveis humanos e depois 7 níveis supra-humanos, né? Nesses 7 níveis humanos vai acontecendo um beneficiamento desses elementos que vão avançando e dando possibilidade aos sentidos, ao sistema sensorial humano, segundo a eletricidade que está na consciência do indivíduo, de perceber, de ler a natureza ao seu redor. Então, nós presumimos, quando olhamos alguma coisa, que estamos vendo a mesma coisa, mas a consciência está fazendo leituras. É possível que esteja fazendo a mesma leitura da pessoa que está do seu lado, mas a consciência está fazendo uma leitura dela. É essa leitura subliminar, sutil, etc., que está abrindo um caminho para a mente abstrata, para uma coisa de uma comunhão com aquilo que se percebe, com aquilo que se vê, com aquilo que se ouve, principalmente com aquilo que se vê e que se ouve. E aí tem que ter muito cuidado com isso, porque a influência é muito forte. Né? A moldagem através das palavras, a moldagem através de signos, através de imagens é muito forte. E isso faz com que a consciência fique fechada ali nos ciclos, nos ambientes energéticos que vão determinar ambientes culturais. E aí a pessoa fica travada, se não tiver cuidado com o que ouve, né? Com o que vê. Porque a meta é algo extrasensorial. Precisamos perceber o que está por detrás das coisas. E entre nós, o campo que a gente vive, e o que está por detrás está a Matrix. E não precisamos observar esse ciclo vicioso, seja dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas ações, reações da nossa vontade, dos nossos desejos, que é um pirata danado, o desejo, né? Tem que olhar ele, negociar ali. Precisamos estar com isso assim, sob um olhar puro de autoconhecimento, de percepção, para ir se escolhendo uma linha isenta, né? Sem contaminação, sem muito excesso disso ou daquilo, para que esse extrasensorial possa se abrir dentro de nós numa comunhão com aquilo que se percebe. E aí, a partir do conhecimento, a partir de um olhar, de um entendimento, que a gente é uma máquina com vários aparelhos superiores que precisam ser ligados, a gente precisa estar antenado, e aí o que a gente come, vai alterar, o que se bebe vai alterar, onde você vai ou deixa de ir vai alterar, com quem você anda vai dizer quem que você é, e por aí vai. Porque precisamos, com os 5 sentidos avançados, da imagem para as ideias, abrir o 6º sentido. Então precisamos pegar isso, é uma ideia, você pega essa ideia e começa a trabalhar ela em autoconhecimento. E é evidente que uma percepção extrasensorial deverá surgir. E quando prestamos atenção, quando alcançamos a atenção plena, aí é que sentimos necessidade de uma renovação, de perceber as coisas em um oitavo superior, e essa oitava é o 6º sentido, que é a porta para a mente abstrata. A mente abstrata tem acesso ao banco terrestre das ideias, o mundo das ideias que Platão falou, e o esoterismo chama-o de extrato terrestre dos arquétipos. E aí, você tendo acesso às ideias, a partir das ideias colocadas, a gente segue junto. Um grande abraço, compartilhe nosso conteúdo com quem tem a ver, like, mensagens, inscreva-se no canal, ajude o canal.